Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Cuidar. Este é o verbo que melhor representa os profissionais da enfermagem. Profissão que cuida para o bem-estar e para a manutenção da vida. Ser enfermeira era o sonho da jovem Vitória Melissa. Sonho pelo qual batalhava em dupla jornada. A jornada de estudos árduos e a jornada de trabalho em uma cafeteria de shopping no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Vitória Melissa se esforçava, exaustiva, mas sorridentemente, em seu projeto de cuidar, fazer o bem, dedicar-se à vida de enfermos. 3 dias após celebrar o seu aniversário de 22 anos, em seu local de trabalho naquele shopping de Niterói, sentou-se na praça de alimentação durante o seu intervalo de almoço e descanso. Antes de se levantar para retomar a sua jornada de trabalho, Vitória Melissa foi interpelada por um colega de classe, Matheus dos Santos, de 21 anos. A discussão de cerca de 5 minutos foi registrada pelas câmeras de segurança do shopping e testemunhada por muitas pessoas. Destacaram-se nela reiterados gritos de não por parte da jovem. Finalmente, quando tentou se levantar para retornar ao trabalho e colocar fim a essa situação de verdadeiro assédio, Vitória Melissa foi esfaqueada por Matheus, que ainda debruçou-se sobre o corpo desfalecido da colega e continuou a desferir estocadas em seu peito. Com o pânico já instaurado, Matheus foi detido pelos seguranças do shopping, mas Vitória Melissa não resistiu. Chegou sem vida ao hospital, lugar onde sonhava trabalhar salvando vidas. Matheus foi preso em flagrante. Comenta-se que era obcecadamente apaixonado pela vítima. Entre o feminicídio e a loucura, discute-se agora sobre a sua imputabilidade penal, em que pese a dúvida sobre a sua sanidade. É indubitável, todavia, a sua incapacidade para viver livre em sociedade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estamos aqui no Investigação Criminal e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Elde, que é psiquiatra forense e trabalhou aqui no caso da Vitória Melissa. Ele trabalhou junto aí com a defesa, né, do Matheus, para que ele pudesse ter esse laudo de insanidade mental. O doutor fez toda a avaliação e a gente vai conversar com ele, ele vai nos explicar. Porque como a gente sempre diz aqui no canal, não existe nada melhor do que a informação da fonte correta. Dr. Elde, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Carla Albuquerque, é sempre um prazer, uma satisfação poder colaborar com as informações para o seu público. Muito obrigada. Doutor, aí antes da gente começar, explica pra gente como é que o senhor foi parar no caso do Matheus. Eu tenho um relacionamento muito grande com alguns dos advogados que fazem parte da banca defensiva, especialmente o Dr. Cláudio Daledoni e com o Dr. Renan Canto, de muitos anos. Então, já
dando esse tipo de serviço de assistência técnica em psiquiatria forense e aqui na nossa equipe também como psicólogos jurídicos. Então, tão logo assumiram esse caso, junto com as advogadas cariocas, doutora Cláudia e Karina, me convidaram para que pudesse contribuir tecnicamente. Doutor, eu tive uma longa conversa com a doutora Karina, conversamos bastante, ela nos concedeu aí uma entrevista, né? E o que acontece? Esse é um crime bastante chocante, né? As pessoas ficaram muito tocadas, porque num primeiro momento o que chegou pela imprensa é que era um crime muito perverso, né? O Matheus, infelizmente, assassinou a Melissa a golpes de facada, no meio de uma praça de alimentação de um shopping bastante grande ali do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a gente aqui que já tem muita experiência no canal, um criminoso, quando ele planeja, né, todo crime, a primeira coisa que ele quer é não chamar atenção, né? E depois ele quer também desviar, né, as pistas e não deixar vestígios. Já nesse caso, quando ele chegou, falou, nossa, mas uma pessoa entra dentro de um shopping no meio do dia e começa a desferir golpes de facadas na frente de todo mundo. Isso nos pareceu um tanto quanto estranho, não está vamos dizer, na normalidade ali, né, do modus operandi desses criminosos cruéis. E aí, entrevistando a doutora Karina, ela nos explicou que quando ela esteve em contato com o Matheus, ele já se mostrou uma pessoa bastante dissociada, né, da realidade. O senhor que o entrevistou, que fez a avaliação dele, o que o senhor pode contar para a gente, explicar para a gente desse caso? O Matheus, inicialmente, quando os advogados de defesa tiveram essa dúvida se ele apresentava ou não algum adoecimento mental que pudesse ter interferido, influenciado o crime, nós, num primeiro momento, não tivemos como falar com ele. Aí foi feita uma entrevista longa com a mãe e com o irmão. Com essas informações coletadas com a mãe e com o irmão, aquela dúvida dos advogados sobre algum nível de adoecimento mental foi confirmado. Nesse segundo momento, os advogados solicitaram a autorização da juíza do caso para que eu pudesse avaliá-lo presencialmente. Então, estive no Rio de Janeiro para avaliá-lo presencialmente no Hospital Psiquiátrico Roberto Medeiros, que é um hospital psiquiátrico que atende o complexo prisional do Rio de Janeiro. Quando foi avaliado, nós confirmamos presencialmente, avaliando ele, que havia um adoecimento mental grave. Do que produzimos um documento para o que nós chamamos de solicitação da instauração do incidente de insanidade mental, que é quando os advogados afirmam para a justiça, olha, esse réu teve avaliação de um médico particular e tem dúvidas se realmente ele entendia e controlava o que estava fazendo. A juíza autorizou, teve uma perícia com a perita psiquiatra forense do Estado, lá no Instituto de Psiquiatria Forense do Rio de Janeiro, Heitor Carrilho, e teve a minha participação presencial. E a perita da juíza do Estado confirmou que ele apresenta doença mental, como já havíamos antecipado, e que essa doença mental limitou, impediu tanto a capacidade dele entender o que estava fazendo, como a capacidade dele se controlar diante daquela situação agressiva. E aí, doutor, quando o senhor vai fazer uma avaliação, até para explicar para as pessoas, né, porque enfim, a sociedade tem muita curiosidade, né, de como são feitas essas avaliações, e a gente sempre explica para eles que essas avaliações são muito sérias, né, elas são sempre feitas por profissionais capacitados, né, mas explica um pouquinho, é um dia, são dias, como é feita uma avaliação para vocês checarem se essa pessoa tem alguma insanidade mental ou não? No caso específico do Matheus, da nossa parte, ou seja, eu como médico psiquiatra forense contratado pela banca defensiva, teve 3 momentos, então, de avaliação. O primeiro momento de avaliação é o chamada avaliação indireta, que é aquela que nós nos baseamos em informações trazidas por
declarantes de boa-fé. No caso, foi a mãe e a irmã. E mais em documentos médicos, psicológicos, boletim de ocorrências e o próprio processo. Então, essa primeira parte foi uma avaliação indireta, ou seja, a avaliação do indivíduo sem ter contato com ele. No segundo momento, teve a avaliação presencial direta com ele, ou seja, em que coletamos as informações do histórico de vida dele, relatadas por ele, e foi realizado o exame psiquiátrico forense, ou seja, a avaliação por uma entrevista direcionada para saber memória, atenção, concentração, inteligência, capacidade de interpretação da realidade, capacidade de controle dos impulsos, capacidade de controle da agressividade, e daí, esta foi o segundo tempo de avaliação. E o terceiro tempo foi o nosso acompanhamento pela avaliação realizada pela perita psiquiatra forense do Estado, que também procedeu a uma sistemática aplicação de um conjunto de perguntas direcionadas com esses dois objetivos. Primeiro, se ele apresentava ou não apresentava doença mental. Primeira pergunta confirmada: apresenta doença mental em estágio grave. Segundo esclarecimento: entendo a doença mental, essa doença mental repercutiu, essa doença mental influenciou, essa doença mental levou ao cometimento de um crime? Sim. E estabelecendo aquilo que nós chamamos de nexo causal, ou seja, o adoecimento teve uma relação, teve uma influência, teve uma determinação para que o crime acontecesse sem que o indivíduo compreendesse interpretativamente o que estava fazendo, gravíssimo. Assim como não teve capacidade de se controlar, de se conter dessa situação, repito, a pior de todas, que levou a ceifar a vida de uma pessoa. Exatamente. E, doutor, o senhor aí explicou para a gente que vocês fizeram, então, tem uma avaliação que vem da própria família. A família em nenhum momento suspeitou que ele pudesse ter algum transtorno, que pudesse ter essa doença mental? Carla Albuquerque, como o programa tem essa finalidade pedagógica, explicativa, educativa, eu entendo que essa pergunta é a mais fundamental de todas na minha função social aqui, de trazer esclarecimentos. Infelizmente, as famílias brasileiras, independente da classe social, ainda possuem muito estigma, muito preconceito, muita preocupação, tanto em situações que está se percebendo que um familiar está tendo mudanças comportamentais, está tendo alterações nos relacionamentos, está ficando diferente, para poder buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra ou de outros profissionais da saúde mental. Então, sim, infelizmente, naquela família, como em muitas outras, ficou-se tendo um constrangimento inicial, uma preocupação de até ofender o Matheus, de chamá-lo para uma avaliação psicológica, psiquiátrica, para que pudesse confirmar se aquelas estranhezas, se aqueles comportamentos atípicos, se aqueles modos de falar, de relacionar, que não estavam condizentes com a realidade, ficaram constrangidos e não levaram para uma avaliação e tratamento, de onde teve esse desfecho, o pior de todos. Ou seja, se a família tivesse instrução necessária, tivesse tido também, além da instrução, sem preconceito, sem estigma, tivesse levado para tratamento, muito provavelmente não teria acontecido isso, nem com essa vítima e nem com nenhuma outra. Não, assim, a gente aqui no canal, a gente luta muito contra o preconceito, né? E o senhor tem toda a razão, ainda existe um estigma muito grande em relação às pessoas que têm doenças mentais. Mas a gente precisa acabar com esse tabu, né? Porque, infelizmente, se essas pessoas não tiverem um tratamento adequado, olha o que pode acontecer, né? Elas chegam num limite e esse limite é um crime bárbaro como esse que o Matheus cometeu. E aí, doutor, eu queria perguntar para o senhor, porque assim, como tem muita gente que assiste o canal, que coisas que uma família precisa prestar atenção? Quais seriam esses sinais? Por exemplo, vamos pegar o caso do Matheus.
qual é o comportamento que a família tem que ligar assim uma luzinha amarela, falar, opa, eu preciso procurar uma ajuda médica, né? Eu preciso levar, né, o meu filho ou o meu parente para uma consulta, para uma avaliação, porque alguma coisa está saindo aqui do controle. Quando os pais, irmãos, percebem de maneira sutil que está havendo alterações, por exemplo, no relacionamento com os familiares, ou seja, que o indivíduo passa a ficar mais isolado no quarto, tendo preferências, por exemplo, para manter-se no escuro, deixa de estar nos momentos de convivência, como, por exemplo, almoço, jantar, comparativamente ao que era antes, isso chama bastante atenção. Mudanças em relação à paciência, à tolerância e reações desproporcionais com falta de educação, com xingamentos, também são sugestivas de preocupação, além de mudanças em alguns padrões do dia a dia, como, por exemplo, o aumento exagerado do apetite ou diminuição demasiada do desejo de alimentar, assim como também a alteração brusca do padrão de sono, ou com uma sonolência muito grande, acima de 10 horas por dia dormindo, ou o encurtamento do tempo de sono necessário. E especialmente quando as atividades do dia a dia passam a ser negligenciadas, como, por exemplo, não querer ir à escola, como, por exemplo, não cumprir com as tarefas domésticas que estão sendo propostas. Então, são alterações na alimentação, no sono, nos relacionamentos, na capacidade produtiva e, especialmente, uma mudança muito abrupta do modo de vida que vinha acontecendo. E uma preocupação extrema que temos, Carla Albuquerque, especialmente com os jovens, é a possibilidade, não é o que aconteceu no caso do Matheus, mas a possibilidade desta pessoa, pode ser tanto rapaz como moça, estar usando drogas e mesmo o álcool sem que a família tenha percebido. Porque álcool e droga levam ao adoecimento mental, inclusive numa proporção muito maior do que as outras doenças mentais, como no caso do Matheus. Então, especialmente a família ter os amigos dos filhos, dos irmãos, do esposo, da esposa, mais próximos, especialmente para perguntar, triar sobre o uso de substâncias psicoativas. É, porque essas substâncias, elas vão potencializar ainda mais a doença, é isso, doutor? As pessoas, de maneira geral, apresentam algum tipo de potencial adoecimento mental que, se leva uma vida saudável ao longo da vida, tende a nem expressar e nem apresentar depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno ansioso e várias outras doenças. E as drogas psicoativas, Carla Albuquerque, incluindo o álcool, maconha, cocaína, crack, várias outras substâncias, elas funcionam como ativadores, como desencadeadores, como facilitadores para que aqueles adoecimentos adormecidos se expressem muitas vezes de maneiras muito graves, envolvendo tanto a autoagressão, especialmente estando no mês de setembro, do aumento do risco de suicídio e também do risco de heteroagressão, ou seja, de agressão contra terceiros. Podendo incluir, Carla, inclusive, nesses eventos agressivos, terem os familiares como sendo vítimas muito susceptíveis, muito vulneráveis, porque tem muito mais risco de agredir um familiar de onde está no mesmo ambiente, de onde existem as maiores discordâncias, de onde também tem uma proximidade maior, por exemplo, com arma, ainda que não seja arma com essa finalidade, por exemplo, facas. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Nós fizemos o caso aí do Guilherme Heringer no Espírito Santo e foi exatamente o que aconteceu. Ele era diagnosticado com esquizofrenia. Durante a pandemia, ele começou a abandonar um pouco os remédios, né? E começou a abusar um pouco da bebida. Infelizmente, ele acabou matando o pai e a mãe e cometeu suicídio no final, né? Mas ele estava em surto, ele liga para o tio,
Foi muito triste, né? Porque você vê uma pessoa que tinha ali um futuro brilhante, ele estava estudando inclusive medicina, né? Mas quando abandonou o tratamento, começou a usar o álcool, aí você sente que a pessoa começa a mudar. Lógico que também a gente teve aí o advento da pandemia, que deve ter aumentado também muito o número, né, dessas pessoas que começaram a se sentir um tanto quanto sufocadas, né, porque todo mundo confinado no mesmo espaço, e ele acabou cometendo esse ato bárbaro. Claramente, cara, com a pandemia, tivemos a potencialização e o aumento numérico reconhecido já estatisticamente de pessoas com adoecimento mental e especialmente do uso, abuso e dependência de álcool e drogas, o que aumentou bastante por consequência direta disso, especialmente a violência doméstica e um tipo de violência que antes era muito pouco falado, cara, que é o aumento da violência contra crianças, adolescentes, o aumento de crimes contra a dignidade sexual, intrafamiliar e um tipo novo de agressão, não novo, mas que as pessoas falavam menos, que é o aumento da agressão direcionada contra os animais domésticos. É verdade, o senhor tem toda a razão, nós fizemos vários casos aqui. Doutor, e o Matheus foi diagnosticado com que transtorno ou transtornos mentais? Inicialmente, quando nós fizemos a avaliação, e essa declaração aqui está sendo feita com autorização da família e dos advogados, do ponto de vista ético-médico. Então, com a finalidade de estarmos aqui para trazer esclarecimentos com a permissão da família. Então, inicialmente, nós falamos, que eu digo que internamente, colocamos a possibilidade do transtorno delirante persistente, que é um tipo de doença psicótica, ou seja, em que o indivíduo tem uma interpretação errônea da realidade e que não reconhece esta mudança conceitual doentia. E quando fomos para a avaliação presencial, também no Instituto de Perícia, Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, a perita fez um aprofundamento daquela avaliação que já havíamos feito anteriormente e ficou confirmado o transtorno de personalidade esquizoide. Ah, então esse transtorno de personalidade esquizoide. Se ele tivesse feito tratamento, né? E aí eu vou lhe perguntar, esse tratamento também é feito com medicação? Ele poderia ter controlado esse impulso dele, doutor? Carla Buquerque, a chance do indivíduo tratado não cometer nem suicídio, nem agressões externas é muito grande. O tratamento, felizmente, especialmente nos últimos 20 anos, e mais ainda na última década, evoluiu muito em psiquiatria. Portanto, se ele estivesse sendo tratado com medicamentos, especialmente antipsicóticos, ou seja, remédios que atuam no sentido de volta da capacidade interpretativa, de errônea para correta, de doentia para saudável, poderia, com grande chance, não ter cometido esse crime. Nem contra essa vítima, nem contra familiares e nem contra qualquer que seja outra pessoa. E mais, os tratamentos em saúde mental, Carla, necessariamente, eles são mais efetivos quando realizados de maneira multiprofissional, ou seja, envolvendo o psiquiatra, prescritor de medicamentos, o psicólogo, o assistente social, especialmente para fazer essa facilitação da comunicação entre o indivíduo doente, a família, o local que essa pessoa, paciente, estará estudando ou estará trabalhando. Então, o tratamento é multiprofissional. Existe, Carla, uma curiosidade no seguinte sentido. Se essas pessoas com doença mental psicótica, essas pessoas com doença mental que não se reconhecem doente, então acabam não usando o remédio. Com isso, se não acham doentes, não usariam o remédio, logo não teria efeito do tratamento. A boa notícia, cara, que nós temos as chamadas medicações de depósito. O que é isso? São remédios aplicados na forma de injeção e que uma injeção faz o efeito que precisa por uma semana, 15 dias e até um mês. Portanto, quando o médico, a médica psiquiatra, compreende
que a pessoa não vai aceitar voluntariamente o tratamento via oral, com remédio na forma de comprimidos, aplica-se a injeção, inclusive, tendo garantia na lei para fazer essa administração de medicamentos contra a vontade do indivíduo. Uma outra questão, falando em tratamento multiprofissional, as pessoas geralmente costumam falar que isto é muito caro. A boa notícia é que, apesar de mais de 50% da população usar o Sistema Único de Saúde, nós temos o recurso do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que é uma instituição pública em praticamente todos os estados e cidades do Brasil com mais de 50 mil habitantes, às vezes tem cidades menores, que tem lá uma equipe multiprofissional pelo SUS, sem nenhuma necessidade do próprio indivíduo, da família, executar gastos. Ou seja, olha que notícia boa que o senhor está passando aqui. Então, nós temos esses centros em vários locais no nosso país. Ou seja, a pessoa não precisa ter custo com o medicamento, pelo preço, e eles também recebem todo o atendimento médico. Carla, é o atendimento multiprofissional. Ou seja, inclusive, é uma assistência à saúde mental e à doença mental mais ampla que aquela prestada muitas vezes em clínicas particulares ou por planos de saúde. Porque no centro de atenção psicossocial, inclusive tem centro de atenção psicossocial ou seja, para menores, crianças e adolescentes com doenças mentais. E existe também, Carla, o CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, específico para dependentes de álcool e drogas. Então, lá tem a disponibilidade do medicamento, do psiquiatra, do psicólogo, do assistente social, do enfermeiro e muitas vezes até de outros profissionais, como, por exemplo, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o nutricionista. Não, a gente vai divulgar muito esse número aqui, o site, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que um dos trabalhos que o canal faz, inclusive, é desmistificar algumas coisas, né? E trazer informação que é de qualidade, é importante. Porque como a gente falou aqui no comecinho do programa, de novo, a gente precisa acabar com os tabus da doença mental. Porque no caso do Matheus, se ele tivesse tido o tratamento correto, né? Se ele tivesse tido o diagnóstico já há algum tempo, ele não teria cometido esse crime. A Melissa estaria viva. Ele estaria também muito bem, poderia estar estudando, trabalhando, tendo um convívio social adequado. Então, para que as pessoas possam entender, olha, o problema que é, isso é um problema gravíssimo quando a gente negligencia, né? Porque, aquela coisa, a pessoa é louca. Então, assim, mas do mesmo jeito que você não vai tratar um câncer, você não vai tratar uma diabetes, você não vai tratar uma hipertensão, você também tem que tratar as doenças mentais, porque as pessoas que têm essas doenças mentais e que são tratadas, elas podem conviver muito bem no âmbito social. Não é isso, doutor? Perfeito, Carla. Então, eu, como formei em instituição pública de medicina, na Universidade Federal de Goiás, parte do meu tempo eu dedico para retribuir isso à sociedade que custeou a minha formação. E assim, quando eu tenho essa oportunidade em canais sérios, em programas sérios como Investigação Criminal contigo, eu sinto muito realizado de estar multiplicando essa informação para uma líder de audiência, para um formador de opinião como a senhora e como o seu público. E doutor, o senhor que esteve lá com a família do Matheus, eles devem ter ficado muito estarrecidos com o que o filho fez. Para a família também é um grande choque, não é? Para a família é algo altamente adoecedor também. Tanto pelo fato de que é uma família que não tem absolutamente nenhum histórico de homicídio. Então, isso já impacta de maneira muito desgastante em relação aos amigos, à própria família, à sociedade, à igreja onde frequentam, o bairro onde moram. Segundo, além disso, o fato do filho ter sido imediatamente recolhido, de maneira muito adequada, inclusive precisa até elogiar tanto a segurança do shopping como abordou
e também da maneira como a polícia fez a abordagem secundária e definitiva. Então, do filho já reconhecidamente doente, ainda não estar recebendo tratamento em um momento inicial desse recolhimento e todas as dificuldades daquela família que nunca havia ido a uma delegacia, nunca tinha tido a necessidade de solicitar o trabalho de advogados criminalistas e muito menos a necessidade de ir numa visita ao presídio para aquele parente mais querido, o filho, né? No caso, ele tem um irmão e os pais vivos. Portanto, um sofrimento estarrecedor, a ponto de repercutir no sono, no apetite, na capacidade de trabalho, além de todo o desgaste social. Não, porque a vida dessa família deve ter ficado de cabeça para baixo, né? Porque é o que o senhor falou, não é uma família que conhecidamente sabia que o filho estava no crime ou tinha alguma maturidade criminal, né? Era uma pessoa que é um doente mental, que infelizmente não recebeu de novo o tratamento adequado, e a gente vai bater muito nisso aqui no canal, né? Porque precisamos separar, né? E, de novo, não somos nós aqui, o nosso trabalho é de trazer a informação, mas quem, né, quem, na verdade, diz o que está acontecendo são vocês, né? Então, a importância dessa avaliação, né, porque traz luz a esse caso, né? Porque naquele primeiro momento a própria promotoria, né, já tinha denunciado ele por crime torpe, né, enfim, motivo cruel, e queria, enfim, inclusive denunciar por um feminicídio. E, na verdade, por tudo aquilo que a gente recebeu de material, nitidamente esse moço não tinha a menor condição de saber o que ele estava fazendo. E aí, doutor, o que eu quero perguntar para o senhor, ele teve um surto, é isso? Sim, ou seja, um adoecimento já de um determinado período de evolução, ou seja, um tempo de existência do adoecimento, e naquele momento ter exatamente o que se chama de surto, ou seja, uma agudização, ou seja, uma expressão piorada, agravada daqueles sintomas do adoecimento mental. E aí, explica um pouquinho também para a gente, doutor, porque o surto não é uma coisa que começa e acaba rapidamente, ele pode durar dias, é isso? A gente já ouviu que um surto pode durar até semanas. Nós temos uma amplitude muito grande de adoecimentos mentais, Carla. Então, existem algumas situações que mais graves, inclusive bem mais graves que a do Matheus, em que a pessoa adoecida, mesmo estando internada, mesmo já estando em tratamento, inclusive recebendo medicação injetável, no surto, ter essa expressão de sintomas muito forte, muito grave, dias e até semanas. Sendo que, nesses casos, inclusive, precisa-se usar o recurso da contenção física, ou seja, dessa pessoa adoecida, até para não se machucar, para não estragar o patrimônio do lugar onde está internado e para não machucar os cuidadores, médicos, enfermeiros, prestadores de serviço. Então, a pessoa precisa ficar contida fisicamente. E em alguns casos muito extremos, em que os medicamentos, tanto pela boca como injetáveis, não vão fazendo efeito, ainda continua sendo possível fazer um tratamento antigo, mas que agora é realizado com anestesia, que é a eletroconvulsoterapia. E, doutor, explica um pouquinho para a gente por que uma pessoa, quando ela entra no surto, né, nesses casos, ela entra nessa agressividade tão desmedida. O que acontece? É um distúrbio químico? O que a pessoa sente, né? Porque vocês que são médicos e já vêm estudando isso há muito tempo, o senhor já deve ter visto vários casos, e eu não digo nem em relação ao Matheus, mas assim, numa coisa mais geral, o que acontece? Por que ela tem aquele ímpeto, né? Aquela vontade de matar a outra pessoa? Quando as pessoas estão acometidas de adoecimento mental grave, elas tendem a ficarem mais primitivas, ou seja, tendem a ficar com menos controle, tanto das capacidades interpretativas do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é legal, do que é ilegal, do que é criminoso, do que não é criminoso, como também as capacidades de freio, as capacidades de controle dos desejos agressivos afrouxam, de modo que, por um desequilíbrio, sim,
bioquímico, funcional, cerebral, as questões comportamentais se desequilibram a ponto, inclusive, de atingir, no primeiro momento, as pessoas que estão mais próximas, ou mais próximas do ponto de vista do parentesco, como, por exemplo, pais, irmãos, filhos, como também as pessoas do relacionamento, como no caso específico do Matheus, foi em desfavor de uma colega de estudo nessa situação tão gravíssima. Então, a tendência à expressão desse desequilíbrio no surto com as pessoas ou mais próximas do ponto de vista familiar ou de relacionamento, como, por exemplo, colegas de trabalho, colegas de aula, colegas do prédio, e também, se nenhuma dessas presente, aquelas que estão mais próximas do ponto de vista físico, se é do ponto de vista geográfico, se é, por exemplo, esse surto ocorrido em um ambiente público. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do Nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E aí, doutor, aqui no processo, lendo o processo também, aparece um dado, né, que foi feita uma avaliação dele e que ele apresentava também um distúrbio antissocial de psicopatia. O senhor acredita que ele também tem isso? Essa foi colocada como uma possibilidade que não se confirmou. Porque a psiquiatria e a psiquiatria forense, Carla Albuquerque, não é, por exemplo, igual a infectologia. Na infectologia, a partir de um exame, por exemplo, eu confirmo se a pessoa tem ou não tem sífilis, tem ou não tem HIV. Então, na psiquiatria, nós trabalhamos ao longo dos tempos de avaliação com hipóteses, ou seja, com possibilidades, e que, com o avançar e o aprofundamento da avaliação, chegamos a uma conclusão definitiva. Então, a possibilidade de ser um indivíduo com psicopatia foi colocada como uma hipótese, como uma possibilidade nas avaliações iniciais. Mas, na avaliação final, aprofundada, conclusiva, isso foi totalmente descartado. Até porque, senão, teria sido, se fosse psicopata de fato, teria ocorrido um crime com todas as características que você mesma falou anteriormente, de não deixar pistas, de não ser em público, de ser planejado, e assim por diante. Portanto, esta foi uma possibilidade plenamente descartada. Até porque, doutor, até vou pedir para o senhor explicar também aqui para as pessoas esse transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, ele não é uma doença mental, correto, doutor? Existem duas correntes doutrinárias na psiquiatria. Há aquelas que entendem que é um adoecimento, da qual eu faço parte, tanto é que tem codificação internacional, na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, na CID, e existe uma outra corrente que entende que, por ser uma alteração da personalidade, alterações da personalidade não corresponderiam à doença mental. Trata-se de duas correntes, de dois modos interpretativos científicos e não consensuais. Cada um deles tendo uma vantagem e uma desvantagem. Eu, particularmente, que compreendo a psicopatia como sendo uma doença, eu tenho este entendimento que isso é vantajoso porque aumenta a responsabilidade tanto dos familiares como também dos profissionais de saúde que cuidam desse indivíduo de trazerem os melhores recursos em termos de tratamento médico, psicológico, de assistente social. E outra coisa mais importante, Carla, os indivíduos com psicopatia, eles têm mais risco de envolverem com uso, abuso e dependência de drogas. Logo, a minha compreensão, ao invés de julgadora negativa dessas pessoas com psicopatia, ao contrário, delas serem ainda mais de perto, ainda mais intensamente acompanhadas e tratadas.
Porque se chegam a esse momento de ter associação de psicopatia com álcool e drogas, isso fica muito mais desastroso para eles mesmos, com aumento do risco de suicídio, de se machucar, de participar de atividades de alto risco, como também a própria sociedade tem um aumento no nível de exposição. Portanto, se a doença tratada como tal, isto age-se para evitar a existência de comorbidade, coexistência de outros adoecimentos, que levariam a uma situação mais grave. E doutor, e o senhor que esteve com o Matheus, né? Agora ele está em equilíbrio. Ele entende o que ele fez? Como é que ele se comporta agora? Ele está arrependido? Ele entende o que ele vai ter que passar? Explica um pouquinho para as pessoas entenderem aqui. Ele tem lembranças frouxas do episódio, como, por exemplo, ele se lembra de um momento antes, quando ele chegou no shopping e viu a vítima, lembra do momento que teve as primeiras trocas de palavras com ela no shopping, e no momento depois que ele já estava, me parece, de joelho, e foi abordado pelo segurança do shopping. Então, tem lembranças, mas são lembranças fragmentadas. Em relação ao pós-surto, a volta à estabilidade, isso com a sensação de culpa tremenda, exagerada e altamente causadora de sofrimento pessoal nele. Tanto é que ele pede perdão para a mãe repetidamente quando ela faz as visitas. Se psicopata fosse, não haveria a expressão e o sofrimento do arrependimento quando se saiu do surto e voltou-se para a estabilidade psíquica. Então, hoje ele tem entendimento do que aconteceu com a Melissa, que ele matou a Melissa. Ele tem um entendimento que não é totalmente pleno, em função, obviamente, porque esse tipo de adoecimento, ele leva a um prejuízo contínuo das funções mentais, mas já com lembranças e mais aquilo que a mãe fala, mais aquilo que as autoridades falam, mais o que os advogados de defesa informam. Então, ele tem essas informações em um nível de interpretação proporcional às capacidades mentais dele que estão preservadas, que parte das capacidades mentais dele estão prejudicadas, limitadas, em algum nível até irreversível. E doutor, ele sabe então que ele vai ter que passar aí por um período bastante grande aí no hospital psiquiátrico, não é isso? Que ele vai precisar fazer tratamento, porque um crime aconteceu, né? E infelizmente aconteceu em decorrência dessa doença mental que ele tem não tratada. Ele tem todo esse entendimento? Carla, é sempre um entendimento que nós precisamos nos lembrar de um entendimento que não é total. Por que não é total? Porque a doença reduz as capacidades mentais em comparação ao indivíduo que não tem doença nenhuma. Portanto, ele tem esse entendimento que é parcial, assim como o arrependimento, as lembranças, o histórico, a maneira como ele interpreta isso, existe, é sofrida, mas é proporcional àquilo que ele tem de continuidade das funções mentais, que parte delas estão prejudicadas e, infelizmente, prejudicadas de maneira definitiva. Ou seja, dificilmente ele vai se restabelecer, por exemplo, para terminar a formação dele em enfermagem, voltar a exercer um cargo de enfermeiro, por exemplo. Até porque eles eram amigos, né, o Matheus e a Melissa. Então, eu acho que nesse momento que ele volta, né, ele sai desse surto e ele, por mais que esteja comprometido nessa questão do entendimento, ele tem entendimento que essa moça nunca mais vai voltar para estar perto dele ou estudar com ele, que ela infelizmente morreu. E deve ser muito, ao mesmo tempo, entendendo todo o crime, deve ser, e ele não fez aquilo de forma pensada, planejada, premeditada, né? Deve ser uma coisa, deve ser uma luta muito grande para ele também ter que conviver com tudo isso. É muito sofrido, é muito desconfortável, é muito desagradável e, assim, algo que nós devemos torcer, desejar e o sistema de saúde fazer tudo que for possível para que ele tenha a melhor recuperação mental que for possível. Porque o tipo de doença que ele tem, infelizmente, não é um tipo de doença que ele vai se restabelecer plenamente de todas as suas capacidades. Então, de fato, é um sofrimento exorbitante.
para a família da vítima, a vítima do sofrimento extremo que teve naquele momento e teve a vida ceifada, e para a família dele também, e para toda a sociedade, que tem essa repercussão muito bem colocada por você, que fica insegura, atordoada e com essa sensação de medo constante de que conflitos mínimos possam levar a consequências tão graves. Não, porque é o que a gente estava conversando aqui, né? Um criminoso que ele tem controle, né, das suas condições mentais, por pior que elas sejam, né, o seu desejo pelo crime, você ainda consegue dialogar com aquele criminoso, né? Tentar. Agora, uma pessoa que ela entrou num surto, não existe diálogo. Eu vivi um momento da minha vida, né, que eu morava fora, e a gente estava na linha do metrô, ali na cidade de Nova York, quando um homem passou, perguntou as horas para uma mulher, estava vindo o metrô e ele empurra ela. Foi uma das coisas mais chocantes que eu vi, eu e outras pessoas. Mas por que aquele homem jogou aquela mulher no... Ele fala porque Deus falou que estava na hora dela morrer. E era uma pessoa com desequilíbrio. Então, assim, não tem negociação, né? Ele estava ouvindo alguma coisa, ele foi recolhido, também foi preso. Mas é complicado, né? Porque quando você tem essa pessoa que tem esse distúrbio mental que não é tratado, não tem você não consegue nem negociar, né? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, talvez com um criminoso ali você fala, olha, não, se acalma, se a pessoa estiver tentando te roubar, não, vou te entregar. Mas o outro não, ele não está querendo te roubar, ele não estava querendo nada, ele ouvia vozes e falou, agora você vai morrer. Ela fala as horas e ele jogou ela na linha do metrô e o metrô passou por cima. Então, assim, é assustador, né? Como é importante que a gente entenda isso, que as famílias entendam isso e que procurem ajuda, né, para os seus parentes que estão em sofrimento, né? Que a gente não fique jogando essa questão para debaixo do tapete e achando, não, é só uma bobagem, vai passar. Não, gente, não passa. A pessoa que tem um distúrbio mental precisa de tratamento, precisa, como o doutor falou aqui, de psicoterapia, enfim, de outras áreas da medicina para trabalhar com ela, precisa de remédio. Então precisa de verdade de ajuda, porque é um sofrimento horrível. E a família, né, da Melissa perdeu uma das coisas uma das pessoas que eles mais amavam, que era essa moça, né? Porque, enfim, eu sempre fico pensando, né? É que o se não existe, né? É uma pena que a família do Matheus não tenha entendido o quanto ele estava precisando de ajuda, né? Para, de fato, ajudá-lo. A gente precisa acabar com esse tabu em relação às doenças mentais, doutor. Perfeitamente. Esse espaço aqui para o nosso esclarecimento, só precisamos reconhecer, agradecer e contar continuamente com essa possibilidade informativa. Doutor, eu te agradeço muito pela sua explicação, agradeço pelo seu trabalho aí que o senhor vem fazendo, né? Muito importante. E, de novo, explicar aqui para as pessoas, esse não é um crime qualquer, né? De fato, um crime horroroso, né? Se estabeleceu, a vida da Melissa, infelizmente, aí foi ceifada, mas a gente tem que entender que ele não é um criminoso perverso, cruel, que programou. Ele é uma pessoa que tem uma doença mental. E poderia ter sido a Melissa, poderia ter sido qualquer pessoa. Estou errada, doutor? O gatilho ali, ele poderia ter invocado com uma outra pessoa e ter falado, não, é você que eu vou matar. Inclusive, Carla, é uma preocupação muito grande, a família agora, refletindo, enxerga com mais clareza o risco que eles mesmos tiveram de terem sido vítimas dele. Motivo pelo qual, inclusive, eles rogam pelo tratamento até para que possa ter a proteção do próprio Matheus, de qualquer outra pessoa da sociedade e da família. E, doutor, só uma última pergunta aqui para o senhor. Ele agora está numa unidade psiquiátrica, é isso? E ele vai... Não, tá, desculpa, pode falar. Ele ainda está na prisão comum, pelo menos a última informação que eu tenho, e agora
todos esses laudos vão para a análise da juíza, e a juíza que vai ter o direcionamento do desfecho final. Portanto, ele ainda não está transferido para uma unidade prisional, porque isso depende do julgamento e de uma sentença judicial da juíza titular da causa. Se a juíza entender, então, que ele é o inimputável, então aí ele vai para um hospital psiquiátrico, correto? O juiz, no caso a juíza, tem um termo que diz perito peritório, ou seja, o juiz, a juíza, é o perito dos peritos. Portanto, a juíza pode compreender o laudo pericial como sendo integralmente o que ela vai seguir, e aí a possibilidade de levar para o que se chama de absolvição imprópria, em que o indivíduo não vai cumprir pena, não tem tribunal do júri, e vai direto para o tratamento no hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, para o tratamento obrigatório, dependente da vontade. Ou a juíza, sendo a perita dos peritos, pode considerar esse laudo em relação à capacidade de entendimento e determinação total ou parcial, incluindo alguma possibilidade até de ter o tribunal do júri e depois a aplicação de possível redução de pena. Portanto, ainda não temos o desfecho final, que o desfecho final cabe ao direcionamento da magistrada. E doutor, mas se ele for, se a juíza entender que ele é o inimputável, então ele vai para um hospital psiquiátrico, e aí só explica para as pessoas como é que ele vai estar sempre passando por uma avaliação médica, é isso? Perfeito. O hospital psiquiátrico, o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tem lá a assistência multiprofissional, com médico, com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, educador físico, nutricionista. Então tem todo esse amplo conjunto de profissionais que atendem, independente do indivíduo aceitar ou não, e de tempos em tempos, geralmente a cada 3 anos, faz uma nova avaliação, que é a avaliação pericial para cessação de periculosidade, ou seja, para verificar se tecnicamente o indivíduo deixou de ser perigoso para poder ir mudando de um regime de internação para um regime ambulatorial, ou seja, de tratamento, por exemplo, em convívio com a família, e assim progredindo para ter a saída total de um sistema fechado. Não, isso é muito importante, até lembrando aqui o caso também daquele do Matheus da Costa Meira, que é conhecido como atirador do shopping aqui em São Paulo, que ele entra num shopping em São Paulo, que é o Shopping Morumbi, e sai atirando nas pessoas, mata várias pessoas, e ele também, um esquizofrênico. O que acontece? Quando ele sai, ele mata de novo, e ele agora está num hospital lá na Bahia, em Salvador, está também num hospital psiquiátrico, e infelizmente eu acho que a própria família dele já falou que ele não tem condição de voltar a conviver em sociedade, porque parece que a doença dele é bastante agravada também. Então, tem essas questões, né, doutor? Tudo depende também da evolução da pessoa. Exatamente. Inclusive, alguns indivíduos ficam em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico mais tempo do que se tivessem sido condenados no tribunal de júri na justiça comum. Gente, então eu falei aqui com o doutor Eude Lobo, quero agradecer muito, doutor, quero convidá-lo para vir aqui fazer parte de uma live, tratar de um caso que não seja seu, a gente aqui discute aqui também outros casos, é muito importante. Aqui nós temos vários casos com psicopatas, aí gostaria de ouvir também a sua posição, porque o senhor entende que a psicopatia é uma doença, eu gostaria muito de trazê-lo aqui, para o senhor nos explicar isso melhor. Nosso agradecimento profundo pela oportunidade, esclarecimentos. Carla Albuquerque, parabéns para o programa Investigação Criminal, parabéns para toda a sua equipe, que é muito acolhedora e profissional. Muito obrigado pela oportunidade, seguimos disponíveis. Gente, nós conversamos aqui hoje com o doutor Eude Lobo, ele aqui que trabalhou aqui no caso do Matheus, no caso da Vitória Melissa. Infelizmente, né, o Matheus é portador aí de uma grave doença mental e o processo agora está nas mãos da juíza. A juíza vai receber aí todos os laudos médicos e ela vai decidir se o Matheus é imputável ou inimputável. E a gente vai passando aqui as informações desse caso para vocês. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, minha equipe.